Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Obrigada por entrar em sua casa. Quero agradecer desde já porque todas as semanas estamos aí visitando a sua residência. De que maneira? Com esse programa maravilhoso, Gente da Gente, que, aliás, hoje vai trazer um personagem muito importante. Muito importante, mas não vou dizer quem é agora não, porque antes eu quero deixar aqui o meu endereço. Eu estou situada na rua Prefeito José Monte Paixão, 1912, bem no centro de Mesquita, região de Nilópolis, onde faço parte. Bom, está na hora então de nós revelarmos o nosso personagem de hoje. Traz para mim o nosso personagem de hoje. A minha mãe contava muito das histórias do meu primo. Ele era filho de Maria, da minha tia Maria. A gente não tinha, talvez, grandes oportunidades de ficar tão juntos, mas eu sabia que alguma coisa tinha para mim ali. Quando eu cresci, eu comecei a caminhar pelo deserto. Eu me alimentava de gafanhoto e mel. Era minha comida, porque eu não podia parar. Eu tinha que preparar o caminho do Salvador. Eu ia anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam se entregando a Jesus. Eu as batizava. E aí, teve um dia que ele apareceu. Me viu pregando, veio até mim e pediu para que eu batizasse. E eu rapidamente falei: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Mas Jesus virou para mim e falou: mas é necessário que você faça isso. Eu pude preparar o caminho. Quando ele chegava nos lugares, alguns já tinham ouvido falar de Jesus. Prazer, eu sou João Batista. Bom, foi revelado já, né? Então, já estamos cientes de quem é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. João Batista, o João, aquele conhecido, né, como um homem diferente, um homem que pregou o arrependimento, preparou o caminho para Jesus, o Salvador, né? Ganhou muitas almas para Jesus, um homem que desceu muitas almas, as águas, né? Batizou. Quando eu digo desceu as águas, é o batismo nas águas, que, aliás, ressaltando, ele é feito por imersão. Se não for por imersão, cuidado. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse João da Bíblia Sagrada. João é um homem muito interessante, porque João, ele aprendeu a lidar com os desertos da vida, que, aliás, João morava no deserto. Era um homem que residiu no deserto. Era um homem que não teve, e nem momento nenhum, teve esse tipo de problema. Como às vezes as pessoas falam: estou passando por um deserto. Mas bem, né? Bem colocado, passando. A pessoa, quando ela passa, ela não permanece. Então você precisa fazer esse diferencial aí, né? E não ter problemas com o deserto. Deserto é para nos deixar mais fortes. Deserto é para fazer de nós pessoas mais firmes, mais experientes. É verdade. Então, daqui a pouquinho eu vou até compartilhar uma mensagem que eu tenho certeza que vai ajudar você muito, o suficiente a encarar os seus problemas. Porque eu costumo dizer, na igreja onde prego lá as minhas mensagens, lá em Mesquita, né? Igreja da Graça de Mesquita, eu costumo dizer que problemas são para serem primeiros encarados e depois resolvidos. Você não tem que fugir do problema. Você não tem que sair correndo de problema. Não. Aliás, você lembra do Davi? Ele não fugiu. Os irmãos, né, a família, ficaram meio que apavorados com ele. E Jefité, que a Bíblia diz que era um homem valente, valoroso. E Gideão, apesar dele ter ficado ali com receio, mas também não fugiu, não. A Bíblia diz que ele se colocou, se posicionou e levou o povo de Israel, né, para o lugar onde realmente eles deviam habitar e permanecer. Enfim, nós temos que enfrentar, seja midianita, seja, né, como no tempo de Neemias, as doditas, arábios, asmonitas, não importa
qual é o seu problema, não importa qual o tamanho do seu problema, você precisa enxergar o seu Deus como um Deus poderoso e grande, o Deus mais que suficiente. Ele é o Deus do impossível. E aquilo que é impossível ao homem é possível ao nosso Deus. Bom, o João era um homem destemido. O João era um homem que ele não tinha, problema com aquilo que realmente era aparente, Por que eu digo aparente? Porque tudo passa, meus queridos. A Bíblia diz, olha, tudo vai passar. A dor de cabeça vai passar, problemas emocionais vai passar, A enfermidade vai passar. Agora ele diz, as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, você tem que se apegar à palavra de Deus. E o que mais, o nosso Deus, ele nos pede é o ide, é fazer o trabalho que deve ser feito, a obra que deve ser feita. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, que era o que João Batista bem sabia fazer, Ele fazia todo esse trabalho como ninguém. Aliás, você vai ver o testemunho de Jesus acerca de João Batista, que eu só quero ministrar no próximo bloco, mas você já se prepara, já se programe, porque eu vou lhe ensinar a enfrentar desertos, a passar pelo deserto de cabeça erguida e não ter dificuldade com isso não, porque além dele ser um homem diferente, porque a Bíblia Sagrada diz que ele comia mel silvestre, se alimentava de mel silvestre, também de gafanhotos, E isso significa o quê, pastor? Eu tenho que comer hoje gafanhoto? Eu só posso comer do mel? Não. Quem viveu no deserto foi o João. Nós vivemos em cidade. Hoje, o estado do Rio de Janeiro, você tem aí restaurante, você tem shopping, você tem cinema, você tem teatro, você tem a igreja, ou seja, tem as lojas, Enfim, o comércio é muito grande, mas aonde e por onde João passava, onde ele habitava, era deserto realmente. Bom, mas o deserto todos nós sabemos que vai passar, não é verdade? Mas você vê que era um homem diferente. Mas por que, pastora, esse negócio de mel e essa questão aí, dele se alimentar de gafanhotos? Porque é uma demonstração da simplicidade de João Batista. João Batista era um homem simples, se vestia de pele ali de camelos, era um homem que andava, descalço, andava pelo deserto, era um homem que queria o compromisso com a palavra, e ele já preparava o lugar, ele já preparava o caminho para o Messias, Jesus. Ele sabia que Jesus estaria por vir e que haveria um maior do que ele, enquanto ele batizaria com água, haveria um maior que ele mesmo fala, não sou digno nem de desatar as suas sandálias, esse batizará com fogo e poder, que é Jesus. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo sendo derramado, é a bênção da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa ela entende isso, quando ela interpreta isso, a vida dela é transformada. Queira ser uma pessoa simples, queira ser uma pessoa transparente, verdadeira, veraz. Por quê? Porque o nosso Deus ele trabalha com as coisas fidedignas. E uma pessoa, quando ela fala a verdade, a Bíblia diz que a justiça de Deus se manifesta em favor dessa vida. João, ele preparou tudo. Ele deixou tudo programado, tudo prontinho. Bom, eu vou falar de tudo isso aí no próximo bloco. Agora, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. De volta ao nosso programa, Gente da Gente. E hoje estamos com um personagem muito abençoado. Amo falar sobre João Batista, um homem que faz a gente aprender, faz a gente crescer, Nos faz ser mais, do que, conforme mesmo Jesus, ele vai orientar, vai instruir, porque o próprio Jesus Cristo vai passar a dar testemunho de João Batista. E eu digo que um dia Jesus também vai querer testemunhar acerca da sua vida.
E aí, como é que você se encontra? Você está preparado para ouvir, para ver Jesus testemunhando a teu respeito? Isso pode acontecer. Aconteceu com Jó. Lembra que Jó, ele começou a Bíblia Sagrada relata que Jesus começou a testemunhar sobre o Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. E a Bíblia relata que Satanás, sem causa nenhuma, ele intentou a Jó. Mas Jesus deu um bom testemunho sobre Jó. Assim também Jesus trouxe um bom testemunho sobre João Batista. E eu quero compartilhar com vocês essa mensagem, até para que daqui a pouquinho eu quero compartilhar também o João Batista nos dias de hoje. Você vai acompanhar comigo. Vamos lá então, peguei a minha Bíblia aqui, pegue a sua também. E aqui o Mateus capítulo 11, ele traz aqui, versículo 7. Olha que vai falar, o testemunho que vai falar aqui sobre o João, né? Jesus testemunhando sobre o João. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente trajado? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Verso 9. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Olha o testemunho de Jesus acerca de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? João não era essa cana, esse caniço, tem tradução que diz caniço, tem tradução que diz bambu, ele não era agitado pelo vento. Vamos trazer para os dias atuais? Será que você anda muito nervosinho, estouradinho na vida? Será? Vai visitar o deserto para você ver como é que é feito, né, a obra, o trabalho de Deus no deserto. Você mora na cidade, você não mora no deserto e vive aí todo agitado, vive aí todo preocupado. A Bíblia diz: não estejais solícitos, ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, o Senhor já ouviu a sua petição, o seu clamor. Ou seja, coloque tua confiança em Deus. Aí, novamente, ele vai falar: o que vocês foram ver no deserto? Jesus interrogando a multidão. Sabe por quê? Porque a multidão não foi ver, o deserto. Foi ver como é que João iria se sair no deserto. Queridos, preste bastante atenção. As pessoas vão querer olhar para você como plateia e vão querer observar como é que você vai se sair no deserto. Estou pregando aqui uma multidão que foi visitar João no deserto. Ou seja, pensa que eu estou passando por um deserto. A plateia vai querer me observar, vai querer me notar, vai querer me perceber e saber como é que eu vou me sair no deserto. Ou seja, eu tenho que tirar nota 10. Por quê? Porque vai ser o momento de eu colocar em prática tudo que eu aprendi dentro da igreja. Porque a igreja, eu costumo dizer que é uma faculdade, é uma escola de profetas. E é ali que você aprende a se superar, é ali que você aprende a lidar com as dificuldades. Dificuldades emocionais, financeiras, familiares. Às vezes seu problema, é o casamento. Você está aí se descabelando, não sabendo o que fazer, é porque o meu marido saiu de casa, porque arrumou uma amante, é pombagira, É isso aí, Demônio. Ou seja, está na hora da gente reagir. É um deserto que você está passando, ficou ali 12 anos ao lado do seu marido, de uma hora para outra você olha para aquela cama de casal, só dorme você ali. Bom, eu preciso dizer para você que é momento de reação, porque a multidão ou as multidões foram até o deserto, torno a repetir, não foi para ver a areia avermelhada no deserto, não foi para ver como é que era o deserto, não, foi para ver um João Batista no deserto. Como é que ele ia se adaptar ali? Como é que ele mora naquele local? De que maneira ele vive ali? Ou seja, a minha pergunta é: como é que você vai se sair quando você passar por um deserto? Você vai conseguir mostrar para a plateia que a sua vida é um espetáculo? Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 4, verso 9, que o nosso Deus, ele nos fez, nós fomos feitos assim, espetáculos diante do mundo, diante dos anjos e diante dos homens. As pessoas vão querer entender. Como é que você vai se sair quando a enfermidade tomar o seu corpo?
Ah, pastor, está amarrado. Mas nós passamos por dificuldades. No mundo teríamos o quê? O que ele falou que nós teríamos no mundo? Aflições. Ele ensina a ter bom ânimo, ele ensina a ter alegria. Esse ânimo é você realmente se posicionar, não é ficar rindo, ânimo, alegria. Não, não é isso não. A alegria é se posicionar, é você não abrir mão daquilo que Deus falou contigo, é você não abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. É você tomar posse da palavra, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é escudo, ela é broquel, ela é uma ferramenta para a tua vida. Ela é uma arma poderosa e você, com a palavra de Deus, você pode desarmar os seus adversários. Quem são os seus adversários? O inimigo que entrou no meu casamento, como eu dava o exemplo agora, né? Casada há 12 anos, não sei para quem que eu estou falando isso, mas alguém que vai ouvir, alguém que vai assistir esse programa e o Senhor Jesus está lhe dando o caminho das pedras. Não tem que ter medo do deserto. Eu falei no primeiro bloco que problemas são para serem encarados, encare o problema e resolva o problema. Você não tem que ter medo. Quando a multidão chega no deserto e observa a maneira, a forma como João estava vivendo, eu quero dizer para você que você também vai ser observado. Em que tempo? Em tempos de angústias. Em tempos difíceis, vocês também serão observados. Então, abra o seu coração, permita Jesus entrar, deixe ele fazer a obra que ele precisa fazer, porque quando ele entra, quando ele opera das suas maravilhas, o milagre acontece. Bom, vamos ver então agora, eu quero compartilhar com vocês como seria um João Batista nos dias de hoje. Traz para mim. Um camarada que cumpre um chamado missionário. Eu não posso ver pessoas em situação de rua. O meu coração arde, querendo chegar até eles, oferecer ajuda, um agasalho, um alimento e também a palavra de Deus. Porque são pessoas que às vezes ficam à margem da sociedade e ninguém se importa. Uma vez na semana eu saio de casa com algumas quentinhas e saio distribuindo. É bonito vê-los se alimentando. É bom ouvir as histórias que eles contam. Aprendemos muito com eles. E naqueles episódios que a gente vive ali juntos, eu posso compartilhar a Bíblia. Aquilo que eu aprendo, aquilo que Deus fala comigo, e eu tenho falado com eles sobre arrependimento, para que eles entreguem a vida a Cristo. Eu sei que uma hora Jesus vai vir e eles precisam estar prontos. Nesse momento, eles se entregam, eu faço oração junto com eles. Já vi muitos saírem das ruas, voltarem para casa, serem recebidos novamente pela família e caminharem de cabeça erguida, porque é isso que Cristo faz. Esse é o meu chamado. Prazer, eu sou João Batista, nos dias de hoje. Bom, então vocês puderam acompanhar conosco, né, como seria o João Batista nos dias atuais, nos dias de hoje. E é tudo isso mesmo. Bom, esse programa, a finalidade é trazer em observações, né, as características dos personagens da Bíblia Sagrada. E fique conosco toda quarta-feira, é a nossa programação, cujo qual eu tenho certeza que vai te abençoar. Bom, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Gente da gente, que Deus te abençoe, fique na paz.